Olá, seja muito bem-vindo ao episódio. Aqui é o Rodrigo. Eu tô passando rapidinho, só para te dar um aviso. Quando esse episódio foi gravado, a gente estava num processo de discernimento sobre o nome da rede de missão. E até ser publicado, acabou que a gente passou por essa mudança, né, do UCAT Brasil para o Campus Fidei. Então, as nossas redes sociais, elas mudaram, tá bom? Durante o episódio você vai ver que a gente fala sobre o @UCAT Brasil, mas o nosso Instagram atualmente é o @campus_fidei, certo? Então é só isso para te avisar. Segue a gente lá, não esquece. E fica agora com o episódio. Espero que você goste muito. A gente colocou muito nosso esforço, né? Assim, todo o amor da Rede Missão mesmo nisso. Tá bom? Aproveite aí. Vamos lá, prontos? João Paulo II. Rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está escutando esse áudio. Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão, faço parte aqui da Rede de Missão. E hoje nós vamos falar sobre a santificação no trabalho. E para falar sobre isso, nós chamamos 3 pessoas aqui da rede. Então vamos lá, se apresentem aí. Olá, meu nome é Alexandra, eu tenho 28 anos, sou professora e sou membro da Rede de Missão UCAT Brasil. Eu sou o Danilo, tenho 28 anos, sou servidor público e sou também membro da Rede de Missão UCAT Brasil. Meu nome é Carlos, tenho 33 anos, também sou membro da Rede de Missão UCAT Brasil, sou administrador e empreendedor. E aí? Eu sou professor, né, também, igual a Alexandre aí, Xanda. E vamos lá, por que nós chamamos, né, essas 3 pessoas aqui? É bem específico, o Carlos vai falar um pouco que ele faz um trabalho igual na empresa e também dentro da Rede de Missão. O Danilo é funcionário público, vai dar um pouco dessa visão pra gente. E a Xanda trabalha num lugar que é católico, então a gente quer também ver essa visão de como é trabalhar numa empresa católica, né? Eu trabalho numa empresa privada, então cuidado com o que eu vou falar, né? Mas... Então você não vai poder mais fazer parte desse podcast, não porque vai ser desempregado. Você tem que não falar posso bem. falar sobre trabalho. Não, brincando lá. Eu amo o lugar que eu trabalho, tá bom? Se meu chefe tá escutando isso. Mas para começar a falar de trabalho, eu queria começar aqui uma pergunta que muitas pessoas fazem. O trabalho é um castigo de Deus? E aí, Danilo? Trabalho é um castigo de Deus? Acho que depende da empresa onde você trabalha, né? Não, brincadeira. Longe disso, graças a Deus. Por mais que muitas pessoas acreditem nisso e até vivam como se isso fosse verdade, realmente sofrendo diariamente com os seus trabalhos, nós temos que mudar a nossa visão para que daí a gente possa também mudar a nossa forma de viver a nossa relação com o trabalho e vê-lo de outra forma. Nossa relação com o trabalho, muitas vezes, ela é muito deturpada, né? Então, muitas vezes a gente acaba aprendendo na nossa vida de que a gente trabalha, que a gente vai sofrer, que é ruim e tal, e a gente perde o verdadeiro sentido do trabalho, que é justamente buscar essa santificação, essa união íntima com Deus, já que na maior parte do tempo, no nosso dia a dia, a gente vai estar dentro do trabalho. Então, acho que esse é um pouco do conceito que a gente pode começar a trabalhar hoje aqui também, né? E nunca disseram pra gente que o caminho de santificação não teria sofrimento. Então, não significa que eu vou trabalhar e vai ser todo dia muita alegria, que eu vou sair de lá super disposta, que eu não cansei nada. Então, se eu focar somente isso e não conseguir direcionar aquele cansaço para uma oração, eu vou sempre achar que eu estou sendo castigada, que eu estou sendo explorada, e a gente precisa ver aquele lugar que nos foi colocado, onde Deus nos plantou para nos levar para Ele. Então, é muito bom poder olhar para o trabalho como meio que Deus escolheu para nós, para a gente voltar para a casa dele. Então, é bom poder mudar essa visão. A Alexandra falando sobre sofrimento, né? Importantíssimo a gente falar sobre isso. Óbvio que não é o tema central do nosso podcast. E também sobre santificação. Sem me adentrar muito nesses pontos, a gente precisa, enquanto cristão, entender o que é o sofrimento, como aproveitar-se do sofrimento, como entregar esse sofrimento como Jesus Cristo fez, já que nós somos cristãos,
Porque como ela bem lembrou, no trabalho também há sofrimento, como em várias áreas da nossa vida. E nem por isso trabalhar é uma forma de punição, como o Rodrigo nos perguntava no começo. Quando Deus cria tudo, ele fala para Adão, fala, velho, dá uma olhada aí no jardim para mim, né? Então, você já tem ali essa primeira noção de trabalho, né? Realmente, o que acontece é depois do pecado original, que os frutos, né? A alimentação, ele fala ali de Adão e Eva, vão depender do trabalho. Então, só o que é fruto do pecado não é o trabalho, né? Mas é essa dependência realmente de poder... Porque pensa, lá no jardim devia ser muito massa, né? O cara esticava o braço, pegava ali um fruto qualquer e comia, tranquilo. Vários animaizinhos lá. Então, realmente, essa primeira... Eu acho que essa primeira ideia é importante falar sobre a santificação no trabalho, para também não pensar que o trabalho... A gente fala santificação, a parte do sacrifício, dessa... De ser algo difícil é importante, sim, mas não só por isso, né? Deus já nos quis trabalhando desde o princípio, desde a criação. Então vai ter sofrimento, sim, mas a gente pode ver também que com o nosso trabalho nós conseguimos fazer coisas muito legais. Eu acho que é principalmente o caso da Xanda aqui entre nós, né? Que trabalha num lugar que é de fato católico, né? E assim... Então, Como que é, Xanda? Você já trabalhou em um lugar que não era católico? Ou lá foi o único lugar que você trabalhou? É o primeiro... Na verdade, não. É o segundo lugar católico, porque eu já trabalhei em uma universidade católica que de católico só tinha um nome, infelizmente. Então, eu consigo fazer essa comparação entre alguém que se diz católico e alguém que vive o catolicismo, que vive a religião. Então, nós somos lembrados o tempo inteiro por que nós estamos ali. E vou te falar, ter Jesus Eucarístico presente no meu ambiente de trabalho dá uma diferença. Porque quando eu penso... Porque eu não vou mentir, não. Eu tenho vontade de sair correndo. Tenho vontade de sair correndo e falar assim, não... Só explica. Você dá aula pra que idade? Qual que é... Eu sou professora do Ensino Fundamental 1. Eu sou alfabetizadora. Então, atualmente, eu ensino as crianças a ler. Ler não é um processo natural. Ler é difícil e eu preciso mostrar isso pra eles. Então, tem hora que o meu lado humano desespera. Eu penso, nossa, não vai dar certo isso daqui. Aí, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu olho para a parede. Nós temos um santo intercessor na nossa sala. E a nossa santa é Santa Terezinha. Então, que aprendia a olhar... Ela aprendeu a olhar para coisas pequenas e amar a Deus. Então... Para cada pequena dificuldade que vem de controlar o próprio corpo na cadeira, de segurar o lápis direito. Gente, eu não me lembro como foi que eu aprendi a segurar o lápis. E tem que ensinar isso também. Então, olhar que nessa pequena dificuldade eu estou amando, vai exigir algo a mais de mim. E que se eu não tiver a força em Jesus Cristo, se eu não entender o porquê que eu estou ali, eu desisto. E essa é a diferença, nem em questão de lugar católico ou não, mas de educar uma criança que vive o catolicismo e uma criança que não vive, que a família não tem a fé, eu não consigo dar bons exemplos para ela, porque pouco importa o que ela está fazendo ali. Ela não vê sentido em estudo, ela não vê sentido em aprender, porque é tudo ruim. O estudo é ruim. Já no lugar que eu trabalho hoje, nós aprendemos e ensinamos a amar o estudo. Então, quando a criança fala, não quero... então, como é que você vai fazer uma carta de amor para sua mãe, se você não sabe escrever? Como é... você queria ler na missa? Como é que você vai ler lá na missa se você não sabe ler? Não, a gente precisa ficar bem... Você já viu alguém lendo muito ruim lá na frente? Não viu. Precisa ler direito. Você já viu alguém lendo errado? Se ler errado a palavra de Deus, a gente vai contar uma mentira pros outros. Nossa, professora, mentir é ruim, né? É ruim. Então, eu tenho que aprender a fazer direito. Vai poder ressignificar. E elas estão aprendendo? Graças a Deus. Estamos aí na batalha. Com toda essa leve pressão aí, né? Gospel. Então, para quem quer ir a ensinar os filhos a ler, já fica contado, Alexandre, aí embaixo no podcast. Em algum canto aqui na tela que não tem tela, né? É bom porque é um mistério. O processo do aprendizagem da leitura é um mistério. Eu não sei dizer para nenhum pai o mês, a data e a hora que o filho dele vai começar a ler. Então,
quando acontece, pra mim é um maravilhamento e eu choro. Então, se eu tenho 15 alunos, eu tenho certeza que em 15 vezes durante o ano eu vou chorar porque eu vi que aconteceu. E é Deus me mostrando, minha filha, continue, porque não é simples, não é natural. Mas você tem a posse desse conhecimento e você pode ensiná-los a ler para que ele também tenha o conhecimento de mim através da leitura. Legal, isso é uma dimensão... Eu falo assim, eu sou professor também, eu ensino médio, né? Mas é uma dimensão difícil de se ter, eu acho, no nosso trabalho. Os meninos vão poder concordar, porque eu acredito, né? Que por mais que você esteja... que você coloque ali realmente um esforço para se santificar, né? Pensando nos outros, às vezes não tem essa resposta. E aí, assim, eu sei que a gente não tem que ficar pensando na resposta dos outros, né? Igual você lá tem seus alunos ali que criança, você ensina... começa a ensinar, ela fica maravilhada com o professor mesmo, né? Nós todos temos essa memória, assim, de professores que passaram pela nossa vida. E, por exemplo, no meu é muito mais raro, né? Você ter um aluno que, até por não ser uma instituição católica, não ter esses valores, assim, apesar de... Não é brincando, não, mas ser um lugar bom, não é porque meu chefe vai escutar. Apesar de ser um lugar muito bom, essa dimensão é muito difícil de enxergar. Então, realmente, eu acredito sim que a gente já conversou, né? Mas poder trabalhar num lugar católico é uma verdadeira graça de Deus, né? Que Deus... Então, lá você não pede para os alunos calcular quanto é que vai ter o dízimo, se calcular errado, Deus... Tá bom, entendi. Nem sempre dá para você forçar a barra, né? De uma forma gospel. Olha, Rodrigo, eu tive a graça de aprender a verdadeira dimensão do trabalho trabalhando em um lugar que não era católico. Então, concordo com você. É uma graça e é mais fácil para mim. Eu me sinto privilegiada. Ali, certos pecados que eu cometeria com mais facilidade em um lugar não católico, ali eu já tenho... Parece que eu sou lembrada o tempo inteiro. Mas quando eu tive essa dimensão do trabalho, eu era estagiária em um órgão público, onde ali... eram poucos. E que eu fui motivo de piada por falar que eu queria ir numa peregrinação, porque eu queria ir em uma romaria. Mas ali, ser cristã em um lugar que a maioria não é cristã, é bom porque eles percebem que você é diferente. E não é que eu tava ali querendo me aparecer, mas eles diziam, nossa, por que você faz desse jeito? E ali eu entrava com um testemunho. Né? Então eu acho que é mais a realidade de vocês agora, porque que não vivem isso. Sim, eu acho que lá você também teve uma oportunidade maior de santificação ainda, né? Porque você teve essa oportunidade de se aproximar de Deus pelo sofrimento, né, que o trabalho nos traz, e também a oportunidade de ser sal da terra e luz no mundo na vida daquelas pessoas, né? Nossa, o meu chefe, ele falava, eu sou ateu. E eu tinha que pedir pra ele pra sair em missão. Ô, chefe, é porque vai ter uma missão ali em Minas Gerais e a gente queria sair na quinta-feira. Será que o senhor me libera amanhã? Já tá tudo organizado. E ele, nossa, e você tá gostando? Você tá se encontrando nisso? Aí eu tô. Pode ir, vai com Deus. Então, vai com Deus. Porque, apesar de ser ateu, ele tinha uma tia freira. Então, ele compreendia algumas coisas, não conseguia entender tudo. Mas é assim, Deus nos chama em cada momento a uma situação. Hoje, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade maior pelo lugar que eu trabalho. Não que no outro eu não tinha, mas é diferente. E... assim, também... até quando eu tava falando, eu acho que também por ver frutos, né? Você vê muitos frutos cristãos, vamos dizer assim. Você vê uma criança lendo o evangelho na missa... O evangelho na missa não, né? Mas você vê ali uma criança lendo, fazendo a leitura na missa, cantando e tudo mais. Então, eu acho que esses frutos são um carinho de Deus mesmo, né? Mas, assim, de fato, eu acho que não vai ser a maioria dos casos, assim. Pouquíssimas pessoas vão ter essa oportunidade, né? Que aí é o caso do Carlos e do Danilo. E aí, no trabalho de vocês, como é que é? Porque quando eu tava dizendo isso até, eu acho que nós, como cristãos, eu acho que vai até além desse testemunho do evangelho falado, assim, porque, por exemplo, mais do que você falar, eu vou numa missão,
Hoje eu tenho que... por exemplo, eu tive que falar num cursinho lá que na quinta-feira de Corpus Christi se eu podia não dar aula nesse dia, porque eu tinha que participar da missa, tudo, eu queria, né, um dia de solenidade e tudo mais. Porque lá é terça e quinta e cursinho não para, como é vestibular, né, eles não param em nenhum feriado. Então, mas mais do que isso, eu acho que é como nós nos portamos como cristãos, tipo assim, num bom dia que você dá pra outra pessoa, que você fala ali com o porteiro, que a gente sabe o que acontece. Vocês, em órgão público, eu imagino, nunca trabalhei, mas talvez até seja um pouco pior, assim, esse relacionamento, né, entre as pessoas, não sei, isso mesmo, assim, educação básica, assim, de dar um bom dia, tratar bem, sabe, não ser aquela parada, tipo, faz aí de qualquer jeito, só faz, não me enche o saco. Na linha de São Francisco, né, pregue o evangelho e, se precisar, utilize palavras. Pois é, hoje eu trabalho no Ministério Público Federal. Eu trabalhei 2 anos e meio no Ministério Público do Trabalho. E são 2 experiências bem diferentes. Primeiro porque eu estou no MPF há 1 ano. E foi mais ou menos ali o período da pandemia. Então, além da diferença de mudar de local de trabalho, houve essa mudança social, né? Mas falando um pouco assim, ainda da experiência inicial, lá no Ministério Público do Trabalho, nós era um lugar menor, era uma procuradoria com cerca ali de 17, 18 secretários ali nos gabinetes, que é o lugar onde eu trabalho. E eu sei que existiam ali pessoas cristãs. Católicos em si, não sei, verdadeiramente católicos, não me lembro, mas um ou outro evangélico, algum colega, eu sei que tinha. Mas é curioso, porque, primeiro que lá não tinha Santíssimo, eu não sei porquê, né? Eu acho que tinha que ser obrigatório, todo órgão ter um Santíssimo, né? Pelo menos uma capelinha ali, ecumênica que seja, mas não tinha. Até porque o prédio era alugado. Mas, e também, não acredito, minha chefe não era cristã. Bom, não me deixou saber, pelo menos, e não consegui perceber isso nela, né? Então, se ela não é um bom sinal. Mas era uma pessoa muito bacana, enfim. O outro procurador, que era católico, que nós criamos também um relacionamento bacana, assim, até por ter a mesma fé, então a gente se tratava muito bem. Mas no ambiente de trabalho em si, se não tinha tanto esta pregação, essa missão direta, como tem lá no trabalho da Alexandra, nós temos que substituí-la pelo testemunho, né? Que é uma pregação indireta, vamos colocar assim. Dependendo, obviamente, do seu testemunho, essa luz de Deus pode ser mais forte ou menos forte naquele local onde você trabalha. E mais pra frente eu quero falar que não, como é que se diz? Não se limita àquele lugar de trabalho, os frutos do seu trabalho. Mas ainda, falando um pouquinho sobre isso, eu ficava assim um pouco triste, assim, porque dificilmente surgia um assunto relacionado à fé, a Deus, às coisas elevadas, né? Lá onde eu trabalhava. E eu não encontrava muito espaço para isso. Então, por ser missionário e lidar com isso todos os dias, e muitas vezes sair em missão para outras cidades, pregar, quando você não tem isso no trabalho, o mínimo de abertura, é um pouco ruim, sim, só que precisa ser superado. E, como eu disse agora há pouco, o testemunho precisa superar essa limitação para que aquele ambiente perceba que você é diferente. E aí se realiza aquela palavra do Sermão da Montanha. Para que, vendo vossa luz, vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. É isso. No meu caso, eu trabalho hoje numa empresa privada mesmo, né? Na verdade, sempre trabalhei em empresa privada. Eu acho que o desafio maior é justamente isso do que um pouco que o Danilo estava falando mesmo. A gente, na medida do possível, no nosso dia a dia, buscar ser essa luz, né? Que não fica ali embaixo escondida, mas que ilumina as outras pessoas também. É óbvio que nem sempre a gente vai ter a oportunidade de trabalhar onde a gente quer, né? Então, às vezes, Deus, inclusive,
Se a gente se abre à vontade dele, ele vai, na medida do possível, colocando a gente nos locais em que ele acha que a gente vai se santificar mais e que a gente vai ter oportunidade de santificar as outras pessoas também, né? Então, seja num ambiente público, seja num ambiente privado, seja numa instituição católica, né? A gente é chamado a elevar o nível de percepção do trabalho que a gente tem, né? E essa elevação desse nível de percepção de trabalho que é importante a gente entender e que somos privilegiados, né? A maioria das pessoas não entendem o trabalho do jeito que a gente entende, né? E passam ali de 6, 8, às vezes 10 horas por dia nos seus trabalhos, fazendo coisas loucas para acabar a rotina ali, chegar em casa e se aliviar, sendo que ela poderia ter, ao longo do seu dia, entregado, né, elevado o seu nível de percepção sobre o trabalho e se santificado ali. É ali, ela passa 80% do seu tempo, às vezes, ali, né? E às vezes o trabalho, quando a gente fala do trabalho, a gente está falando, é empresa pública, é empresa privada, é uma instituição X, Y, Z, mas o trabalho é no dia a dia. O que a gente está fazendo aqui também hoje, né, nessa gravação, a gente está trabalhando aqui também para a nossa instituição, para o UCAT, né, para o Instituto Campus Fidei. Então, e a gente está fazendo isso com o quê? Com amor, porque aqui dentro a gente tem uma percepção maior de amor e dessa visualização, essa integração com Deus maior aqui do que a gente tem lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Por quê? Né? Eu começo a levantar as interrogações. Por que lá é mais difícil, aqui é mais fácil? Porque aqui a gente tem uma ligação maior com Deus, né? A gente consegue ver isso de forma mais fácil, mas o desafio é lá também, né? De que forma que lá a gente vai ter essa integração maior com Deus. Esse é o principal desafio, né? Eu acho que a gente também tem que ter cuidado com o excesso, né? Existe uma virtude que se chama virtude da laboriosidade. Eu até estava estudando sobre isso esse tempo atrás. Lá a gente fala que ao mesmo tempo que a gente tem que, obviamente, escapar do ócio, não porque o ócio é só uma ocasião que me leva ao pecado, mas porque, de alguma forma, o contrário, que é o trabalho, quando elevado da forma que deve ser elevado, nessa intimidade com Deus, né, vai me tornar, obviamente, uma pessoa melhor, vai me santificar e vai santificar as outras pessoas. Quando eu faço um excesso disso, né, quando eu tenho um excesso, obviamente que eu estou fugindo do equilíbrio, da virtude da ordem, que inclusive está ligada à virtude da laboriosidade. Então, assim, todos nós somos chamados ao trabalho, né, sendo ele remunerado, não remunerado, né, e somos chamados à nossa santificação nele também. Eu estou tendo agora a oportunidade, né, graças a Deus, de, além da empresa privada, trabalhar num projeto que, de alguma forma, tende a buscar isso um pouco mais na vida das pessoas, né? Fazer com que elas entendam que o trabalho dela é importante para a vida dela, para a vida das pessoas, e que é importante que elas sejam sal da terra e luz do mundo na vida das pessoas. E maior parte do tempo elas vão passar no trabalho. Jesus passou 30 anos da vida dele no trabalho, né? E ele sofreu e depois se santificou. Começou a trabalhar com... Antes... com 3 anos, acho que ele não trabalhava ainda não. Mas ele trabalhou bastante. É isso, tirando ali até os 10, 12 anos, não sei. Senão eu vou ter que fazer uma denúncia lá no MPT. Então, só para fechar essa parte, né? Então, se Deus que é Deus, né, passou a maior parte da vida dele trabalhando, se santificando, né, e levando essa relação com Deus no trabalho dele, quem somos nós para não fazer isso, né? E é isso. Eu trabalho como uma forma de amor. E se eu penso que o amor é dar-se, quando eu dou algo para alguém, eu fico sem alguma coisa. Então, no trabalho, se eu vou amar, eu vou dar alguma coisa minha. O que eu vou dar? O meu esforço, que vai me trazer um cansaço. Então, eu vou perder ali alguma coisa física. Eu vou dar ali o meu emocional e eu vou ficar, às vezes, com ele abalado. Então, é entender que nessa doação, sim, eu vou perder alguma coisa para ganhar outra lá na frente. Então, se a gente não consegue ver que aqui fazendo essa partilha, eu estou amando, para mim é fácil perceber isso. Eu estou me doando, estou dando... Poxa, muito bom de estar aqui. Por que lá no meu trabalho eu não posso ter a mesma visão? Ah, mas o meu trabalho é servir café. Caramba, então eu tô servindo café com amor, porque aquela pessoa precisa se despertar para fazer melhor a parte dela. Eu estou amando quando eu dou um bom dia pro porteiro, porque muitas vezes ele não é nem visto. Eu elevo a dignidade daquele porteiro. Eu simplesmente obedeci uma ordem do meu chefe. Fiz de uma forma com que eu não enfrentasse e não colocasse a autoridade dele ali abaixo.
eu estou amando. Por mais que seja difícil lutar contra a minha tendência natural, eu estou amando. E o problema que eu vejo hoje na nossa vida é porque a gente tá esquecendo do significado do amor, né? Por isso que fica mais fácil. Não. Vou trabalhar 20 minutos a mais? Não. Eu sou paga pra trabalhar até 7 horas, por que eu vou ficar até 7h20? Aí é uma doação. Aí é o amor. A gente ressignifica, a gente muda a visão e faz isso passar com mais tranquilidade. Enquanto, assim, para muitos os frutos não vão ser tão visíveis de fato, né? Como, assim, como é que eu tô construindo verdadeiramente o reino de Deus aqui, servindo café? E, assim, são ações neutras, né? Nós não vamos ter ações imorais no trabalho, mas, assim, algumas ações vão ser neutras. Não é como se tirar uma Xerox fosse, né, mudar o mundo aqui e tal. Mas, não, mas até indo para um contexto social, cara, tipo, aquele trabalho, porque ele vai, se ele gera dinheiro, né, no caso assim, gera recurso para sua família, e com esse recurso você consegue dar uma vida boa para sua família, justamente para ali você poder ter um evangelho, então ele também tá fazendo esse serviço, né, porque... o Carlos, por exemplo, que ajuda várias empresas aí, organiza, ajuda elas a crescer. Às vezes você vai olhar uma empresa que vende, sei lá, velho, refri, sabe? Tipo, o que vender refri no mundo vai fazer? De fato, assim, não vai fazer nada. É uma ação neutra, né? É diferente de se for uma empresa de, sei lá, pornografia. Aí tu não vai trabalhar, né? Mas, assim, a empresa ali de refri, ela não tá gerando nada de fato. Mas aquele dinheiro, o Carlos consegue pagar o dízimo, consegue trazer sustento para a família dele tem essa segurança de poder se alimentar, poder buscar o evangelho. Então, assim, também, né, não só esses frutos tão visíveis, mas eles também geram fruto na sua casa. Então, é importante também por isso, né, você conseguir enxergar esses frutos do seu trabalho. Bem como esses que vocês falaram agora muito bem, das pessoas. Às vezes um bom dia que você dá para uma pessoa ali diferente e tal. Eu tava conversando com alguns alunos semana passada, né? E, na verdade, assim, eu fui dar uma formação em um lugar e eu cheguei lá, como acontece aqui em Brasília, né? E tinha, sei lá, 15 alunos meus na formação. E eu não sabia, né? Comecei a falar e tudo mais. E eu falava pra eles que também... porque às vezes alguém... Respeitem os seus professores, Exato. Né? Alguma coisa do tipo. Não, é porque às vezes tem alguém, por exemplo, que estuda, né? Que às vezes tá no ensino médio, sei lá. E o que ele pode fazer? Eu falava, cara, você não sabe como é que você pode fazer o dia do seu professor feliz só de você, tipo assim, prestar atenção na aula, você responder ele, eu falando como professor. Mas eu acho que isso também vai pra gente, pros nossos superiores, né? Então, tipo, às vezes você tem um superior que ele fala e todo mundo faz de cara fechada. E aí você não sabe o que aquele cara tá passando, o que aquela mulher tá passando. Cara, e se na casa dele tá perto do divórcio, sabe? E aí ele chega mais estressado no trabalho, às vezes ele é um pouco mais... Assim, ele não devia deixar isso influenciar pra te tratar mal e tudo mais, mas acontece. E aí aquele cara tá ali, às vezes, até casos mais extremos, sabe? Tipo, a mulher dele do cara tava grávida e perdeu o bebê. Então, a gente não sabe pelo que as pessoas estão passando no nosso trabalho, né? Isso é algo bem ruim, assim. A comunicação, ainda mais hoje, que tem muito celular e tal, eu vejo na sala dos professores... Lá eu ainda acho que as pessoas conversam muito, né? Mas tem umas horas assim que você vê 8 professores juntos, aí tá todo mundo no celular, né? Aí, não, cada um fala de uma vez, né? Porque deve estar falando no grupo ali, porque todo mundo no celular. Então, assim, conhecer as pessoas ao seu redor, né? Pra realmente conversar com elas. Isso é algo importante. Não se fechar nessa bolha de só vou falar com o católico, só vou falar com o católico. E, cara, tem uma pessoa ali do lado que tem uma dignidade igual, sabe? Que você também tem que servir aquela pessoa, né? O que você puder fazer por Jesus ela. falou, não vim para os sãos, mas vim para os enfermos. Então, é importante que a gente tenha essa palavra no coração, para que ela também se realize no nosso trabalho dia a dia. E que a gente não fique somente chovendo no molhado, mas lançando a semente. É bom a gente vai trazendo essas imagens bíblicas, porque eu imagino que muitas pessoas já estão acostumadas com elas e não conseguem, talvez, fazer essa ligação. Mas nós vamos lançando a semente como aquele bom semeador ali nos campos. E aí
vai vir a chuva, vai vir os espinhos, e Deus sabe se aquela semente vai crescer ou não. Agora, Rodrigo, você me falou como é bom o aluno chegar pro professor, né? Tratá-lo bem, e como o professor fica feliz. Eu queria perguntar também para vocês aí, como vocês veem o trabalho relacionado com uma vocação? E aí já adianto que o termo vocação, talvez a maioria já conheça, vem da palavra vocare, do latim, que é um chamado. De fato, existe uma relação entre vocação, trabalho? O Carlos disse pra gente que a gente nem sempre trabalha onde quer. Mas você, enquanto professor, você sente isso? Você se sente chamado à profissão de professor? Você quer falar primeiro, Xana? Se nós somos chamados ao amor, essa é a nossa primeira vocação, não é? Sim. Se o que eu faço ali não é amar, eu não sei o que é amor, então. Então eu me vejo, desde pequena, querendo ensinar os outros. A minha brincadeira preferida era escolinha, tinha lá minhas bonecas, meus ursinhos, eram meus alunos. E por muito tempo eu quis negar esse chamado, esse chamado à educação. Tanto que estudei para fazer arquitetura, aí não deu certo. Aí eu fui para concurso público, aí desisti. E aí... Baleia, como ficou lá alguns dias, e aí, quando fui fazer a faculdade de pedagogia, terminei e falei, Deus me livre de sala de aula, não quero. Até que eu encontrei o formato de educação que eu falava, uau, assim eu quero. E ali... Se eu terei filhos biológicos ou não, eu ainda não sei. Deus não me fala disso. Mas eu tenho certeza que hoje eu tenho 30 filhos. 15 em uma sala, 15 no outro. Eu sou chamada a ser mãe. Biológica ou espiritual. Não sei se é um ou outro ou um e outro. E intelectual também. Né? E intelectual também. Mas eu trato eles como meus filhos. Se fala mal de um aluno meu, eu já entro na base da raiva. Eu falo, não, daqui não. E o mais legal é que você não precisa pagar pela educação, você recebe pela educação deles, né? Então, ótimo. A mãe chega lá, fulaninho não tá dormindo, não. A senhora não vai falar mal dele aqui, tá bom? Mas Do Bruno, não. Não foi ele. Então, é uma coisa que mexe muito. E você, como pai, vai experimentar isso. Sim. Você pode falar, o Tomás é bagunceiro. Vai vir uma tia. Nossa, o Tomás é bagunceiro, O quê? O que você sabe do meu filho? Você falou ali o jantar inteiro que ele tava bagunçando. Vê aquela tiazinha lá e falou, você se irrita. É a mesma coisa que os meus alunos. Se eu passo no corredor e falo, nossa, a turma do primeiro ano tá bagunçada, eu chego lá, olha só, vocês estão me fazendo passar vergonha aqui na escola. Vamos se comportar? Que tal a gente ficar mais quietinho? Porque a gente passou um tempão programando as coisas pra vocês. Vocês querem fazer bagunça? Não vão fazer bagunça, não. Tá? Aí eles... Tá bom, professora? Aí arruma a postura na cadeira, arruma o jeitinho. E aí eles vão se preocupando com isso, de ser amor pros professores nessa forma. Então, se eu não enxergar isso como vocação, aí realmente eu tenho que voltar lá no dicionário, entender o que é vocação, entender o que é amor. Mas é algo que não precisa ser na escola. Pode ser com o filho do Rodrigo. Se eu tiver que educar o filho do Rodrigo, eu vou tratar o filho do Rodrigo como meu filho também. Se eu tiver que tratar o filho de qualquer amigo meu, é a única... Pra você ver, é o único assunto que eu não tenho medo nenhum de desagradar o outro. Então, vou utilizar o Rodrigo. Se o Rodrigo vier e perguntar assim pra mim, Xanda, o que você acha de fazer isso aqui pra dar aula pro Tomás? Se eu achar que é ruim e tiver provas de que isso é ruim, eu não vou ter problema nenhum de falar pro Rodrigo. Rodrigo, você tá um pouco equivocado. Porque tem que ser assim, assim, assim. Se ele vai ficar feliz comigo ou não, eu sei que eu fiz a minha parte, porque eu vejo que aquilo funcionou. Então, eu vejo, sim, como uma vocação. A vocação de ensinar. E é o que eu também me sinto chamada aqui dentro da rede de missão. Né? Maravilha. Então, só antes... segue lá a gente no Instagram. Caraca, achei que eu não ia lembrar. Achei que você ia falar de algum patrocinador, mas não tem ainda, né? Não tem. Se você, às vezes seu pai tem uma empresa, quer patrocinar a gente, fala aí.
Mas segue a gente lá no Instagram, @ucastbrasil. A gente tem um blog também que tem vários posts lá sobre vários assuntos, inclusive sobre trabalho. Saíram vários agora pertinho da... A gente tá gravando aqui um dia depois da solenidade de São José, né? Então tem bastante coisa lá pra vocês, tá bom? Não precisa ser empresário de uma empresa, de escola católica, não, né? Imagina, panificadora... Pães de Jesus, olha que maravilha, né? Aqui um patrocínio. Os primeiros 100 ouvintes que chegarem aqui em casa vão ganhar um pão de graça. Imagina. Dá pra fazer muitos colaboradores. Pode mandar um lanchinho pra gente pra gravar, né? Seria excelente. Fica a dica. Então, a questão da vocação, assim... eu realmente... A Xanda já tá pensando no lanche. Ela tá... eu também sinto um pouco que a Xanda fala, assim... por mais que às vezes eu me sinta exausto, eu sou muito novo, assim, como você dá aula há pouco tempo, mas realmente é algo que te gasta muito, né? Eu acredito que a Xana pode também concordar, mas você fica 24 horas realmente pensando sobre, isso é muito louco. A Monique, minha esposa, ela fala que às vezes a gente tá num lugar, aí eu paro assim e... Caraca, isso aqui daria A gente foi no médico uma vez, e aí ele tava medindo a cabeça do Tomás, né? Pra ver se tava tudo certo e tal. E eu tava dando elipse na época, eu dou aula de matemática pra quem... Aí eu olhei assim e eu falei, caraca, eu vou fazer uma questão pra eles calcularem a área da elipse, não sei o quê. Aí cheguei em casa e digitei a questão e botei na prova dos moleques. Mas tudo bem. Então, assim... E aí a Monique, cara, você fica 24 horas pensando nisso. E eu falo, realmente eu acho que o ser professor, não sei outras profissões, né? Mas o ser professor, ele realmente demanda de você algo assim, né? Cara, eu vi um professor falando uma vez, ele é perito da Polícia Federal e ele dá aula também, no mesmo lugar que eu dou. E ele falou assim, olha... eu sou professor e eu estou perito. Por mais que o trabalho de perito pague mais até lá do que o salário dele na escola, ele explicando assim que eu só tô lá por conta do dinheiro, mas assim, eu sou perito por conta do dinheiro, mas eu sou professor. E eu acho que é um pouco isso que a gente sente. Eu começo a me envolver com outras coisas, até penso em trabalhar com outras coisas, assim, tipo, eu gosto muito de economia e tal, né, vocês sabem. Mas quando eu paro de dar aula, eu percebo assim que eu tô reclamando, mas alguma coisa eu tenho que ter dando aula. Eu posso mudar de trabalho, um dia pode ser, mas eu vou ter que dar aula em algum lugar. Nem que seja 2 vezes na semana, nem que seja numa catequese da rede de missão que a gente vai fazer um dia. Eu tenho que dar alguma aula, porque realmente, assim, eu vejo como um chamado, como essa vocação, porque parece ser algo maior do que eu. Não fui eu que escolhi, sabe? Parece que eu fui escolhido pra isso. Jeff Bezos, eu tava vendo umas frases bonitas no YouTube, no Google, né, para falar aqui para vocês hoje. E o Jeff Bezos tem uma frase dessa, ele diz assim: não somos nós que escolhemos nossas paixões. O Jeff Bezos é o mais rico do mundo, tá, pessoal? São as paixões que nos escolhem. E tem uma outra frase de Confúcio, que, né, é um filósofo, um grande pensador da antiguidade, e ele diz assim, que é muito conhecida, essa aqui é quase que um clichê: quem trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Às vezes fica como um clichê essa frase, mas de coração mesmo, eu acredito que ela tem um fundo de verdade. Eu acredito que muitas pessoas trabalham e sofrem tanto, e um sofrimento inútil, porque você pode sofrer de forma inútil, você pode sofrer de forma redentora. A gente falava um pouquinho disso lá no começo, né? Então, essa é a primeira transformação. Mas quando o Carlos falou também, a gente nem sempre trabalha com o que quer, trabalha com o que gosta, nem sempre a gente tem essa chance, né? Mas se a gente tem essa chance, ótimo, já é meio caminho andado e facilita um pouco o desenvolvimento dessas paixões, né? Mas eu acredito que a gente tem que lutar para trabalhar, sim, a partir da nossa vocação. Eu também acredito nisso, que há um chamado. E tem uma frase, antes de passar para o Carlos, quero saber um pouquinho do que ele pensa em relação a isso. Tem uma frase do livro A Vida Intelectual, do Sertilhanges, que diz o seguinte: a vocação utiliza nossos recursos, ela não os cria. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou com capacidades, com recursos, com talentos, e inclusive de forma concreta no hoje, com as suas condições materiais, com as suas condições espirituais, com as suas qualidades, com a sua capacidade intelectual,
psicológica. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração para colocar à disposição de Deus e dos homens através do nosso trabalho. Sim, e só um parênteses também, quando eu falei sobre a questão de nem sempre a gente trabalha onde a gente quer, é no sentido de que a gente tem uma vocação, a gente tem um dom, a gente tem um carisma, e a gente sabe onde a gente quer chegar desde o início. Eu quero ser professor, eu quero ser administrador, eu quero ser um gestor, né? Então, para que eu possa chegar onde eu quero, né? E aí a gente não vai discutir agora o que é o que a gente quer e o ideal, né? Para que eu possa chegar até lá, um exemplo é que eu posso ser um bom professor, um bom administrador, às vezes no caminho ali eu vou ter um trabalho que é diferente daquilo que eu gostaria de ter. O que é normal. Então, o que a gente não pode fazer é negligenciar as oportunidades que a gente tem de santificação nesses lugares. Exato. Né? Então, acho que isso que é um pouco importante do que eu queria dizer. Hoje eu trabalho, graças a Deus, com parte dessa minha vocação. Eu trabalho minha vocação também. Né? Então, durante muito tempo, a minha área de formação é a administração. Então, eu trabalhei mais de 10 anos nessa parte de consultoria, né, voltado para esses projetos mais clássicos da administração mesmo, de planejamento, processo, estrutura e tudo mais. E hoje, mesmo dentro da minha carreira, da minha vocação, de onde eu quero chegar, eu meio que mudei totalmente um pouco desse perfil. Mas ainda dentro daquilo que eu faço, do meu perfil, do meu carisma. Né? Então, hoje eu estou trabalhando, por exemplo, com distribuição bem a grosso modo, tá? Distribuição de crédito e serviço financeiro. Eu mudei totalmente o meu know-how, mas ainda dentro da minha pegada de estudar, de formar, de administrar aquilo, de construir um projeto, de administrar aquilo ali, enfim, de construir e de inserir todas as ferramentas que eu adquiri ao longo da minha vida nessa nova oportunidade. Então, às vezes, o professor ele vai virar um diretor. Então, um diretor ele vai virar um conselheiro, algo nesse sentido. Então, a gente tem que entender que isso faz parte do nosso caminho e, às vezes, o chamado que Deus coloca nas nossas vidas, às vezes, nos surpreende e faz, poxa, mas será? Mas eu gosto, talvez, de ficar... Nunca pensei nisso e tal. E, às vezes, a gente tem que se abrir também à graça. Refletir sobre isso, né? Refletir sobre isso. Nos ensinam a refletir sobre isso. E, às vezes, a gente, por não ter essa capacidade, a gente não chega ao conhecimento próprio e por isso não sabe quais são as nossas capacidades, quais são os nossos talentos. Sim. E aí, com certeza, vai ser muito mais difícil da gente chegar nessa realização do trabalho. Só antes, desculpa, do Rodrigo falar, essa frase de Confúcio ela é muito, muito boa, não sei se é frase no texto e tal. Mas quando a gente entende de fato o que é você nunca mais trabalhar, nesse sentido de... Isso. As pessoas confundem de que elas nunca não vão sofrer mesmo, mais e tudo mais. Falar exatamente isso, era isso que eu tava... Então fala sozinho, pra gente. Eu trabalho com muito aluno que quer medicina, né? E aí eles ficam naquela parte, vou fazer medicina, eu amo, eu quero ser médico, então vai ser... E eu falo pra eles, velho, eu amo dar aula, mas... Eu não amo montar prova, eu não amo corrigir prova, eu não... Então, assim... Planejamento. Né? Exato. Então, é entender também que mesmo ali vai continuar tendo... vai continuar tendo esse serviço, esse trabalho, né? Mas, ela exprime muito bem, mas eu pelo menos sempre falo com os meus alunos, assim, porque como a medicina é uma parada, né, de... Nossa, eles vislumbram, mas ter esse pé no chão também, que calma, também não é... Não vai ser tudo isso aí, não, porque quando tu tiver que fazer plantão lá, ficar 3 dias sem dormir, tu vai se sentir o que é o drama. Que nem você pensar que vai casar e vai falar, nossa, vai ser só festas, tudo dá certo no casamento, não tem mais nenhuma briguinha, tudo ótimo. Não. Então, é saber exatamente o que é, né? Pra não se iludir, porque quando você tá com o pezinho ali no chão, a queda é menos dolorosa. E também um outro aspecto é não fazer do trabalho um fim em si mesmo. Então, ok, eu amo ser professor, mas ser professor nunca pode ser o fim do que eu faço. O fim do que eu faço tem que ser sempre os meus alunos, né? Tem que ser amá-los. Então, quando eu pego e eu vou dar aula, essa é a aula perfeita. Tá, mas essa aula perfeita pra quem? Pra mim, que tô dando aula? Não, tem que ser pros meus alunos. Então, assim, vou chegar... Eu gosto muito de uns problemas matemáticos mais avançados, assim. Mas eu não... Vou até resolver uns
pausa ali agora, que eu tô com Saindo cheio daqui, de eu tô com a vontade. apostila. Mas lotada pra eu não fazer, posso né? chegar na sala, pegar uma questão do IME, eu dou aula em ensino médio normal, né? Vamos dizer assim, pegar uma questão zona do IME lá e jogar no quadro e falar, vamos resolver, só pra eu mostrar que eu sei resolver aquilo, ó. Eu sou um super professor porque eu mostro pra vocês essa questão. Então, eu não acredito que é o que eu tenho que fazer como professor. Eu tenho que sempre pensar no meu aluno ali, né? Então, como eu vou ajudá-lo, né? Tipo, elevá-lo mesmo. E também ensinando esses... Enquanto professor, aí o Danilo tinha comentado sobre a vocação. Por exemplo, eu não consigo conceber a ideia de um professor que não estuda, porque eu não estou ensinando só matemática, eu também estou ensinando para ele como é que é a vida adulta, né? Eu li um livro, A Arte de Ensinar, e eu sempre falo desse livro, né? Eu sou encantado com ele, mas... Aqui é bom também pra te dar essas dicas de livro, viu, pessoal? Fica anotando aí, já foram 2, hein? Não, já foram... A Vida Três, Intelectual de esse é o Sete Langes e esse... Que ele... Arte eu de não lembro Ensinar. o nome do autor, tá? Mas é A Arte de Ensinar. Em que ele fala que o professor, por exemplo, ele é uma ponte entre o mundo adolescente e o mundo adulto, né? Então, existe um outro peso ali no trabalho, não só de ensinar intelectualmente matemática, mas toda uma questão de tentar ensinar virtudes e tal. Então, e isso pesa muito. E assim, eu tô falando de professor, mas eu acredito que isso vai pro trabalho de todo mundo, né? Não tá restrito. Então é ensinar outras coisas também, né? Inclusive, a tese do autor é que toda relação é relação de ensino. Você tá sempre ensinando e aprendendo com as outras pessoas, né? Com certeza. Então... Tem uma... Vai lá, cara. Não, eu acho que assim, a gente, até para puxar um assunto também em relação ao trabalho, que a gente tem falado muito aqui sobre vocação, sobre a importância do trabalho, da nossa santificação, né? Eu queria ouvir de vocês também, assim, até para que possa me ajudar também nesse sentido, né? O que vocês fazem, né, no dia a dia de vocês, para que vocês possam elevar o trabalho, né, esse nível de santificação, para que vocês possam... Como fazer, até para quem tá escutando também, né, conseguir se espelhar um pouquinho nisso. Falando em how to do aí, o que é know-how, velho, que tu falou? Eu não tenho Know-how mais... é o conhecimento que a gente adquire, só digamos essa assim. linguagem, né, o executiva. know-how, como fazer, né? Exatamente. Saber Caraca, como fazer. know-how como know-how, fazer. como fazer. Eu quero só abrir um parênteses aqui, porque o Rodrigo, isso é verdade, essa reação dele. E o que me admira bastante, eu vou até falar com o pessoal do Núcleo de Formação da Redmissão, Tradução. porque ele fazia parte da tradução de textos em inglês. Então é bom a gente fazer uma revisão desses textos aí, né? Cara, mas é porque as pessoas falam, parece que é know-how. Tipo, N-O, né? Know-how. Know-how. Aí eu, velho... Mas é interessante, velho. né? Antes de fechar o parênteses. O inglês tem umas palavras assim, engraçadas, que a gente... Quando a gente percebe o significado dela, a gente fica... Meu Deus, eu vivi 20 e poucos anos, 30 anos, e não sabia que know-how era Não, meu know-how. Deus. A gente vai ao portuguesão também, às vezes. Mas pega fecha um o pouco do parênteses sentido. aí. E... Essa questão prática que o Carlos estava perguntando. Como é que vocês fazem no dia a divaguei dia de vocês, né? Vocês aplicam alguma virtude, costumam... Por exemplo, né? Dando até um exemplo para que vocês possam dar tempo de vocês pensarem também. Recentemente, no trabalho, eu recebi um feedback e eu relativamente fiquei um pouco mal com esse feedback. Né? E eu comecei a pensar, cara, por que eu tô mal com esse feedback? Entendeu? Por que a pessoa me passou isso e eu tô mal? Por quê? De alguma forma que eu li, pode ter ferido um certo orgulho, entendeu? Pode me ter colocado um pouco para baixo. Com certeza, eu não estava sendo humilde para aceitar aquele tipo de opinião. Pode ser que o feedback fosse verdadeiro, né? Pode ser e foi. E com certeza foi verdadeiro, entendeu? Então, ali, eu tenho a oportunidade de exercer a virtude da humildade. Tá? Então, assim, nessas ocasiões em que acontecem algumas coisas no trabalho em que a gente, de alguma forma, se sente ali mal ou que a gente, sei lá, não foi como eu gostaria, é porque a gente tende a idealizar o trabalho acima do que ele deve ser de verdade. Né? Então, a gente, normalmente, às vezes fica, de alguma forma, assim, longe da ideia principal do trabalho quando a gente se sente mal por essas coisas. Por quê? De alguma forma, a gente não está exercendo aquelas virtudes. Então, eu preciso ser humilde, eu preciso ser paciente, eu preciso ser prudente, eu preciso ser corajoso, eu preciso ser um monte de coisa, né? E tá aí São José ontem para nos ensinar um pouquinho dessas virtudes. Então, assim, quando a gente, de alguma forma, trabalha essas virtudes no trabalho, né? E aí o que eu queria puxar isso para vocês em relação a isso. A gente precisa, antes de aplicar essas grandes virtudes, por exemplo, com a humildade no trabalho, a gente precisa aprender um pouco as virtudes, por exemplo, de casa, nas pequenas virtudes do lar também, indicação de um livro aí pra gente passar pro pessoal. Se eu não sou virtuoso nas pequenas coisas,
eu não vou ser virtuoso nas grandes coisas. Eu não vou ser virtuoso no meu trabalho, entendeu? Então não adianta eu não trabalhar nas pequenas coisas antes, no meu dia a dia, é no lavar louça, é no lavar roupa, enfim, é em tudo. Eu não vou conseguir levar isso pro grande que é o meu trabalho. E lá, às vezes, eu vou manifestar o meu ego, eu vou manifestar aquilo que eu gosto, eu amo estar aqui e tal, não sei o quê, mas até que ponto eu tô ouvindo as pessoas, até que ponto eu tô aceitando um feedback. Então, eu acho que tem essa ligação, sabe? Eu acho que, assim, passando para vocês, o que eu tento fazer é justamente isso. No meu dia a dia, aplicar ali nas pequenas coisas, nas pequenas virtudes do lar, por exemplo, para que eu possa levar para as grandes coisas, para as pessoas, para o meu trabalho, para a rua, para os outros. Até porque o trabalho, acabou que a gente falou um pouquinho disso implicitamente, mas fica mais claro agora. O trabalho é muito mais do que profissão. A Alexandra falou um pouquinho sobre isso, o Rodrigo falou um pouquinho sobre isso, mas o trabalho ele vai além da profissão, vai além daquele cargo público, vai além daquilo que a gente faz para ganhar uma remuneração para nos sustentar materialmente. O trabalho é tudo aquilo que a gente faz na nossa casa. Trabalho é tudo aquilo que todo aquele esforço que nós fazemos a fim de realizar alguma coisa que precisa ser feita. Seja em casa, seja lá onde a gente exerce a nossa profissão, enfim, em qualquer lugar. Eu, assim, de modo mais prático, eu rezo a liturgia das horas, né? E eu tento sempre entregar as aulas, assim, pensar mesmo nos meus alunos, para que eles possam tirar algo daquilo, mesmo que seja só matemática. Só que se eles tirarem, eu já sinto, já acho que estou fazendo algo, né? Mas também eu lembro, eu coloco até eu tenho um adesivinho lá, para eu me lembrar de rezar pelos meus alunos. Assim, eu tenho muitos, né? A Xanda tem 30, geralmente a educação infantil tem mais. Eu tenho, sei lá, eu tenho 10 turmas com 40 alunos, cara. E às vezes eles mesmos te lembram de fazer isso, né? Eles no dia a lembram, dia. Assim, você olha e fala, tem que rezar por esse abençoado aqui. Mas, assim, acho que são as coisas mais práticas em relação ao meu trabalho. E uma outra foi que, às vezes, eu sentia que eu ia montar aula e eu podia fazer de um modo um pouco displicente, assim. Então, tipo, vou montar aqui assistindo TV, vou montar... E aí eu comecei a dar mais, tipo, velho, vou gastar mais tempo nisso aqui mesmo, sabe? Então, eu... Dar uma atenção digna para aquela coisas realização. Mais práticas, eu acredito que são essas, assim, que eu faço, né? Então... Uma vez eu estava lendo um livro, quando eu estudava teologia ainda. E o livro fazia uma reflexão acerca da Santa Missa, daquele momento do ofertório. E, enfim, até dica de um podcast aí, falar sobre a Santa Missa, falar sobre a liturgia. Mas isso não é, obviamente, o que eu quero dizer agora. Acontece que, no momento do ofertório, a gente vê ali a atenção indo ou para a música, ou então para as pessoas que vão pegar a cestinha, e para aquela criancinha que vai subir e vai ficar ali com o saco na mão para o pessoal depositar ali o dinheiro, né? E a gente acha que o ofertório é somente isso, E eu achei que era somente isso por muitos anos. O ofertório era o momento onde as pessoas vão lá e entregam ali o dinheiro. Agora a galera pega e faz o Pix no meio da missa. Ainda rola o Pix, né? Bom, ainda tem isso. Mas por que eu tô falando disso? Qual é a relação do know-how, de questões práticas, com o ofertório da Santa Missa? Acontece que o ofertório... O que se oferece no ofertório? Vocês lembram o que se oferece no ofertório? Quando não tinha pandemia? Que o pessoal vinha no corredor e entregava pro padre? Pão e vinho. O pão e o vinho. E por que pão e vinho? Porque o pão e o vinho são frutos do trabalho. Na própria oração da liturgia, diz, obviamente que eu não sei a frase do jeito que ela é literalmente, mas ela diz, receba esse pão, depois receba esse vinho como fruto do nosso trabalho. Então, naquele momento, de forma espiritual, o ideal é que você faça isso todos os dias, mas também ali na Santa Missa, toda vez que eu chego no ofertório, é o momento de você entregar os seus frutos. Quais são os frutos que você produziu essa semana? Através do trabalho também. Então, de forma bem prática, esse é um ensinamento que eu passo para vocês hoje. Sempre que forem à Santa Missa. E eu costumo fazer isso também de noite, quando eu vou dormir. Eu gosto de rezar antes de dormir. E eu falo, Senhor, receba hoje
o meu trabalho realizado. Se quiser colocar alguma situação prática ali, uma situação que aconteceu específica, também entregue para Deus. Coloco também o esforço que eu dediquei ao estudo. Tudo isso é o momento de a gente entregar para Deus. Por quê? É o nosso pão e o nosso vinho que vai ser oferecido a Deus. E isso é incrível, porque no fundo, isso é o que o Senhor nos pede. Se a gente quer aprender a fazer bem as coisas pequenas e se a gente quer encontrar santidade no trabalho, esse é um momento fundamental para que isso aconteça. Seja na oração, ou seja na Santa Missa, principalmente no momento ofertório. Entregar os frutos do nosso trabalho. E essa oferta, ela vamos dizer assim, o padre junta ao sacrifício de Cristo, né? O véu do tempo se rasga ali e é entregue junto com aquele sacrifício. Então, por mais que seja muito pouco, é só aquela gotinha de água, né? Mas é o que a gente pode fazer, é o nosso todo, né? Assim, é o nosso tudo, não tem como. Não tem outra coisa para oferecer. Não tem, a gente agora, oferece isso aí mesmo. Quem não faz isso, quem não tem noção disso, agora todo mundo está escutando esse podcast, tem aí a graça de saber disso, caso ainda não soubesse. Quem não perceba que, imagine que depois, na próxima vez que você for, pare um pouquinho, presta atenção nas pessoas. Eu imagino que muita gente não foi ensinado isso a elas. E aí o que acontece? Elas não vivem bem aquele momento na liturgia, perdem a oportunidade de entregar a Deus os frutos do trabalho que ela realizou e fica por isso mesmo. E a missa fica até distante, né? Fica Parece distante. É aquele negócio assim... o padre tá rezando de costas pra mim, né? Que alguns falam do Versus Deum e tal. Tipo, porque fica distante, né? Senta e levanta. O padre isso... tá lá, eu tô aqui, senta, levanta, depois eu pego um pãozinho. Talvez uma imagem bíblica é como se a gente estivesse trabalhando e estivesse enchendo o nosso celeiro. E a gente não sabe o dia da partida. Então, em vez de a gente ficar enchendo o nosso celeiro, é muito melhor a gente oferecer, seja de forma material, no dízimo, né, como é conhecido, esse sustento à igreja, ou seja de forma espiritual, nessa entrega dos frutos do nosso trabalho, nas nossas orações, na Santa Missa, é entregar tudo para Deus. Isso de forma prática, eu acredito que funciona. Se não funcionar, uau! Então, quando eu olho assim, né, vou dizer aquilo que eu menos gosto de fazer dentro do meu trabalho, que é o tal do planejamento. Isso daí tira meu juízo, porque eu preciso entregar, por exemplo, o planejamento dessa semana aqui, da semana seguinte eu entrego na quarta-feira anterior. E aí eu tenho que pensar uma semana pra frente. Isso pra mim me desestabiliza. Então eu fui pensar, cara, por que pra mim é tão ruim? Por que eu não gosto? Por que é chato? Aí eu entendi que é porque eu gosto de ter o controle de tudo. Eu não dou pra Deus o controle da minha aula. Eu não dou pra Deus o controle da minha vida. Então, primeiro ponto foi esse. Aí eu gasto ali 4, 5, 6 horas pra planejar uma semana de aula. Juntando atividade e tudo mais. Aí chega no dia da aula, consegui dar metade. E aí, antes eu ficava assim, nossa, meu Deus, eu fiz esse planejamento e não deu certo. Mas aí quando eu parei pra examinar, porque era pra dar isso mesmo. Não era pra dar tudo, era pra dar metade. Então eu aprendi a lidar com essa dinâmica de Deus que, sim, é responsável que eu planeje. Porque eu não vou chegar lá, segunda-feira, tá sol, vamos falar do sol? Falar de uma coisa que veio na minha cabeça aleatória. Precisa sim ter um planejamento, mas precisa ter ali uma humildade de entender que eu planejei, mas quem vai conduzir é Deus. E ele vai parar. Prepara o cavalo para a guerra, mas quem dá a vitória é o Senhor. Exato. Hoje eu tô bíblico, né? Hoje eu tô. Eu só não lembro qual é o endereço dessa passagem aí. Tu podia fazer teologia. Boa ideia. Boa ideia. Só assim, Xande, você falando. E no meu caso, lá no ensino médio, tem até... Você tem um cronograma mais ainda fechado, né? Pra terminar. Só que mesmo assim, cara, eu peguei o material esse ano, falando desse ano agora, tá? Espero que não escutem. Mas, e aí tinha um conteúdo pra eu dar, eu ia dar conjuntos. E aí eu tinha 4... No material, tava escrito 4 aulas. Eu dei em 10. Então, assim, era pra eu gastar um mês dando conjuntos. Por quê? Porque eu olhava pros meus alunos e eu falava, velho, não adianta. Tipo, se eu avançar aqui, eu vou estar fazendo aquilo de dar aula
pra mim, dar aula por dar aula. Um ou outro ia pegar, porque eu tenho alunos muito bons lá, tipo assim, no sentido de muita facilidade com matemática, não que os outros sejam ruins. Sabe tá? até o que é elipse, esse né? né? Esses sabem. A gente tem esse costume de falar bom, é até uma palavra ruim, mas assim, é no sentido de ter uma facilidade com a matemática ou não. Então eu tenho alunos que têm muita facilidade, eles pegariam com certeza. Mas eu tenho alunos que não têm essa facilidade. E eles são a maioria, a gente sabe que a maioria da matemática é assim. Então, eu olho para aquilo e falo, depois eu dou um jeito de consertar, velho. Mas eu não consigo avançar isso sabendo que meu aluno... Ainda tem alguns que vão ficar assim lá, mas outros que eu vou chegar lá e nem vão saber do que eu tô falando, sabe? E aí eu realmente tô vendo frutos bons nisso. Então eu vejo meus alunos indo nos plantões, participando, assim, fazendo questões difíceis até. Mas é aquilo, você não pode botar o fim no trabalho, né? Se o fim, às vezes você fica meio agoniado, assim. O professor sente muito pelos alunos, isso é muito louco, assim. Eu até falo que às vezes eu queria sentir menos, porque às vezes eu chego lá em casa assim, cara, aconteceu não sei o que, e a Monique olha e eu... agora é aqui, eu tô mais o Monique, mas aí é difícil às vezes, cara. Essa semana foram 3 reuniões que eu cheguei em casa chorando. De conhecer a história do meu aluno. De conhecer por que ele não quer me respeitar. E eu, meu Deus, ele tá clamando por amor e eu não estou sabendo dar. Isso é como enfiar uma faca dentro de mim. E de dormir chorando, levantar no outro dia... Bom dia, vamos lá? E tem outra reunião que me derrubou de novo. Então foi uma semana muito puxada espiritualmente falando. Mas foi pra isso que eu fui chamada. Eu não fui chamada pra apenas ensinar o A, E, I, O, U. Eu fui chamada pra ensinar de forma integral, pra formar aquele homem, aquela mulher que Deus colocou na minha vida. Ao colocar essa pessoa na minha vida, ele tá me dando a oportunidade de me conhecer e de prevenir esse meu aluno de alguns sofrimentos futuros por conta de uma displicência, né? Eu não dei atenção ali para aquela dor dele. Deixa, ele não tem jeito mesmo, não. E tem jeito. Se eu tive jeito, se eu tenho jeito ainda. Então, de forma prática, foi aprender a depender um pouco mais de Deus. Porque quando a gente não percebe essa dependência e uma coisinha sai daquela linha que a gente planejou, frustra demais. Ai, Alexandre, então quer dizer que agora você não se frustra mais? Me frustro, mas a recuperação vem mais rápida. Porque eu entendo, não, Deus me pediu para que fosse só assim. Como o Rodrigo falou, eu vou consertar lá na frente. E vai indo e é muito bom poder crescer nisso. Meu primeiro ano de sala de aula... eu chorava toda semana falando, não vai dar tempo, eu vou chegar ao final do ano e eu não vou passar pelas 26 letras do alfabeto, como que eu vou fazer isso? Hoje, não vai dar tempo. Se não der pra dar as 26 letras do alfabeto e eu der 20, porque Deus queria que tivesse 20. Ensina nas férias. Esse ano eu fiz isso por um acaso. Então, é isso, legal. Ensinar a dependência mesmo de Deus. Quando você falava também agora, Alexandra, eu fiquei pensando o seguinte, que o trabalho é um meio de transformação. Já pensaram nisso? O trabalho... Porque o Rodrigo falou do jardim, né? O Senhor Deus colocou ali Adão no jardim e falou, toma conta, que o filho é teu, né? E Adão cuidou daquele jardim e começou a transformar aquele jardim. Bom, o nosso trabalho também, por mais que nós não sejamos jardineiros ou marceneiros como São José, que transformava a madeira em móveis, em casas. Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade. Aí podia fazer aí pegar uma marreta. Mas nós também precisamos compreender essa grandiosidade do trabalho. E que é entender que através do trabalho as coisas criadas são transformadas. Olha, você que está escutando esse podcast agora, talvez pelo celular, talvez pelo computador, no som do carro, enfim. O seu celular, o seu carro e o seu computador só foram possíveis por conta do trabalho. Do trabalho de alguém que transformou o metal, que transformou o vidro, que transformou o plástico nesses objetos tecnológicos. Um avião só é possível, o carro só é possível. Olha que incrível isso. Os frutos do nosso trabalho, materialmente falando, são a consequência das transformações dos bens que Deus nos deu. Agora, por que eu falei disso em relação ao que a Alexandre estava falando? Porque, além de transformação dos bens da criação,
nós somos colaboradores de Deus, colaborar, trabalhar junto. Nós trabalhamos com Deus, o trabalho também, além de transformar os bens, nos transformam. Por isso que a Alexandra, enquanto professora, é diferente da Alexandra de 1 ano, 2 anos atrás. Também o Carlos e o Rodrigo, imagino que sim. Então, nosso trabalho, quando procuramos viver bem essa realidade, além de transformar as coisas que o Senhor nos dá, inclusive os bens materiais, nós também nos transformamos. E aí, eu queria que o Carlos falasse um pouco, porque ele trabalha ajudando empresas, né? Ajudando não, você organiza, não é? Explica um pouco melhor o que você faz, porque... Passa o seu número. Não, é só pra gente ter uma noção, porque eu quero ouvir isso do Carlos em meio específico, porque você faz mais ou menos o mesmo trabalho numa empresa e você fez aqui também na Rede de Missão, né? Com essa parte de organização, de criação de montar um método, um planejamento. Então, fala um pouco pra gente como... Porque não é tão palpável também, né? Não é tão material. Não é igual o marceneiro que vai lá e transforma a madeira numa mesa. Então, explica um pouco o que você faz e como foi trazer isso aqui pra Rede de Missão, né? Certo. Não, então, durante muito tempo, como eu falei para vocês, eu acabei estudando muito sobre gestão e fui consultor durante muitos anos, né? E aí, mais ou menos no ano passado, retrasado, eu tive a oportunidade de, né, identificar no carisma da Rede de Missão o meu carisma também, né? E aqui eu comecei a desenvolver alguns trabalhos que eu fazia anteriormente, né, para as organizações privadas aqui dentro da Rede de Missão, né? Então, o que é? Basicamente, fazer toda essa questão da organização, do planejamento, né? Tentar, de alguma forma, trazer os conceitos de gestão para organizar o nosso dia a dia e, quem sabe, a gente possa alcançar melhor os nossos objetivos. Então, a gestão nada mais é do que isso, né? Eu organizo para poder dar os meus passos da melhor forma e alcançar o meu objetivo ali que eu preciso alcançar. Esse podcast é um fruto direto do trabalho. O Carlos que chegou, a gente estava meio... né, querendo fazer algo, não sei o que, aí o Carlos organizou tudo e depois de um tempo, né, demorou até um pouquinho porque nós tínhamos outras coisas para organizar antes, mas o Carlos acabou organizando, vamos criar um conteúdo, não sei o que, fomos pensando, e aí nasceu a ideia desse podcast que tá saindo. Ele transformou a ideia em um certo planejamento. Exato. E o Luigi, que tá aqui, agradeço ao Luigi, a Natasha também, que estão nos ajudando, transformou uns microfones, uma mesa de som, para que fosse possível você estar nos escutando aí hoje. Olha que beleza nisso. Isso, e no fundo, assim, a gente só organiza, né? A gente sempre vai precisar das pessoas para nos ajudarem e alcançar o que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, no podcast, eu não tenho a mesma iniciativa, o mesmo conteúdo, a mesma, organização que o Rodrigo vai ter na hora de fazer, de levantar, de organizar e fazer as coisas, né? Então, só voltando ao que eu estava explicando sobre a questão de ajudar, né, as instituições e empreendedores, justamente nesse sentido, né? Até recentemente, ontem, na verdade, eu lancei um projeto, inclusive com a Thaís, que é a minha esposa, né? Justamente nesse sentido, né? De fazer com que as pessoas, né, os empreendedores, ou até mesmo as instituições, né, que busquem lançar os seus projetos, que busquem fazer os seus trabalhos, que não tenham medo de se lançar, né, e que busquem o real significado do trabalho, né? Então, a gente está muito trabalhando nesse sentido de fazer com que eles aprendam um pouco dessa técnica de gestão, de como montar, né? E aí, quando eu falo de gestão, eu estou falando de todos os aspectos ali voltados da administração mesmo, que é o planejamento, é o marketing, é o de recursos humanos, é o financeiro, é o de gestão de processos, né? Então, todos esses elementos, fazer com que eles entendam que a técnica é importante e que eles podem sim, né? Que eles podem sim empreender, que eles podem sim buscar os seus sonhos, que eles podem fazer aquilo que eles querem fazer de fato, que eles podem fazer o que a gente está falando aqui de vocação, né? Que as instituições elas podem sim empreender, que elas podem sim terem projetos criativos, que elas podem buscar fazer aquilo que elas precisam fazer para Deus de fato, né? Então, quando eu estou falando, o Rodrigo perguntou o que eu estava fazendo nesse sentido, né? Justamente é isso, fazer com que as pessoas se encorajem, que elas usem a técnica e, mais do que isso, o principal, que elas se santifiquem por meio do trabalho delas. Entende? Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas é um pouco disso, tá? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais, segue lá no Instagram. Eu vou deixar o merchan, porque você que organizou isso aqui, mas a próxima tem que... Eu vou puxar pra você. Exatamente. Bem lembrado. Bom, Carlos, eu fiquei pensando que talvez o seu papel seja muito relacionado
há muita coisa do que a gente falou aqui. Primeiro, despertar nas pessoas essa reflexão para que ela olhe dentro do coração dela as capacidades dela, os talentos dela, e que ela tenha coragem de dar um passo rumo ao empreendimento, rumo a esse esforço, a colocar aquela ideia, aquela paixão dela na prática. E aí, olha que papel importante isso. E ajudar ela a preparar isso, a preparar o caminho para que ela possa um dia dizer com o coração, né? Essa frase de Confúcio, obviamente que bem compreendida, para que ela possa falar assim, em algum sentido, eu amo o que eu faço e não precisei trabalhar mais nenhum dia da minha vida, né? Sim. Óbvio que bem entendida essa frase. Eu acho que Deus nos dá os talentos, né? E a gente tem que pegar esses talentos e multiplicar eles, né? 30, 60 e 100 por 1. Então, assim, né, para todo mundo que está escutando, né? Eu acho que o Rodrigo ainda vai falar algumas coisas ainda pra gente. Mas eu acho que a gente, cara, tem que buscar fazer aquilo que tá no nosso coração, entendeu? Então, se a gente ainda tá com essa vontade de tipo, eu vou pegar um trabalho porque esse aqui eu vou ganhar mais, ou porque eu preciso ter essa estabilidade, ou porque eu preciso disso aqui. Não, o seu significado de trabalho, de alguma forma, eu não vou falar que tá errado, porque o errado ele é relativo, né? Então, busca entender... É limitado, né? Então, busque entender de fato qual é o real significado do trabalho na sua vida e o quanto que ele está sendo elevado e o quanto que isso se aproxima de Deus, tá? Eu acho que isso vai te afastar um pouco de questão de muito dinheiro, muita estabilidade, muito isso, muito aquilo, muito das suas vontades. E com certeza eu acho que vai estar longe daquilo que a gente conversou aqui hoje. Isso são todas consequências que podem vir, né? Mas de fato não ser ser o centro da sua vida. Então, tudo bem, ganhar muito dinheiro, ser estável, excelente, mas a partir do momento que isso começa a ser o centro, tipo, eu como pessoa vivo em torno disso, talvez nós tenhamos que ter algum cuidado mesmo, né, com a própria alma e com aqueles ao nosso redor. Então, gente, é isso. O papo de hoje, né? Eu quis terminar aí com o Carlos falando sobre essa organização por conta de falar para vocês que nós estamos nos organizando para produzir mais. Então, queremos produzir mais podcasts, alguns vídeos para vocês, né? Nós temos Queremos trabalhar bastante. Vamos trabalhar bastante, se Deus quiser. Então, agradecer... especialmente a todo mundo que participou aqui, o Carlos, o Danilo, a Xanda, o Luigi, a Natasha estão aqui. Também agradecer a todo mundo que colabora com a rede de missão. É um papel importantíssimo, com essa colaboração que a gente consegue pagar esse lugar que a gente está aqui gravando, né? O equipamento foi o Luigi que trouxe, tá? Então vocês agradeçam a ele lá. Se Deus tocar no coração dele, ele vai deixar aqui. Mas um dia, quem sabe, a gente consiga comprar para ter um estúdio mesmo para a rede de missão. Então, agradecer a esses nossos colaboradores. Se você não sabe o que é, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, se às vezes você quer ajudar a rede de missão. E a gente pode falar como que você pode ajudar a continuar esse projeto para que muito mais coisas possam ser produzidas e chegar até vocês e outras pessoas, né? E então, só pra terminar, fala aí seu Instagram. Divulga aí pra galera que gostou muito de te escutar, tenho certeza... Fala aí, qual que é o seu arroba? Eu sei nem o meu arroba, eu acho. O meu, cara, pessoal, é Carlos... Cara, eu quase não uso. Acho que é CLC. CLC _ Barros, aí, alguma coisa assim. Arroba CLC _ Barros. Bom, o meu é @Danilo Luiz com Z.o. Eu estou sem Instagram. Não tem Instagram. Mentira, não tem ponto. Danilo Luiz, né? Com O no final. Nos próximos eu vou pedir pra galera saber o próprio Instagram, tá? E o teu, Luigi? Fala aí. Vixe, eu tenho um que é de áudio, só que acho que é Luigi Mix, Luigi Cartacho Mix. É isso aí. Procura lá, Luigi Cartacho. Na próxima a gente vai trazer certinho @Luigi Cartacho. Galera que tem assim, um conhecimento muito aprofundado do Instagram. São muitos anos de prática. Muitos anos. Se alguém quiser também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aproveitando e mexendo aí, segue lá, @SaluxOficial no Instagram. @SaluxOficial. E não se esqueçam de seguir o @YouCast Brasil. Mandem mensagem pra gente, tá bom? Vocês também podem, se você quiser fazer algum comentário sobre esse podcast aqui, a gente conversar,
Ó, se você for mandar lá na DM do Instagram, tem outras pessoas que mexem no Instagram. Então, pra não ficar muito perdido, você manda assim, podcast. Aí, eu queria falar que a voz do Danilo é muito boa de escutar, obrigado, eu amei. Obrigado. Aí você pode mandar assim. Se você quiser mandar direto pra gente, você pode mandar um e-mail. Não sei se tem muito jovem. Jovem não usa e-mail hoje em dia, né? Mas os outros, quem é mais idoso, vai usar. Achei que você ia falar caixa postal, mas não ia rolar. Pode mandar lá pro podcast@campusfidei.org.br, tá? Bom, antes da gente finalizar, de verdade, eu gostaria de deixar uma palavrinha final aqui. Existe hoje é um católico, né? Ele foi pastor durante muitos anos, o nome dele é Scott Hahn. E ele, assim, é um homem muito estudado e tem um apostolado enorme, hoje mundial. E ele escreveu um livro que foi importantíssimo para o meu processo de conversão. Eu sempre fui católico, mas uma conversão mais profunda, e chama Todos os Caminhos Levam a Roma. Bom, já li esse livro 3 vezes e se deixar eu vou continuar lendo até morrer. É muito bom, muito legal. Conta essa história dele de conversão, tanto por ele e pela esposa dele. Então, em determinado momento ele fala, no outro capítulo ela fala sobre aquela mesma situação, na visão dela. Fica a dica aí, Todos os Caminhos Levam a Roma. Mas não é sobre esse livro. Eu quero falar hoje, essa minha mensagem final, é de um trecho que está no livro Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, que também é do Scott Hahn. E ele faz uma reflexão a respeito do trabalho que é belíssima. Ele diz o seguinte: nós rezamos todos os dias, ou quase todos os dias, a oração do Pai Nosso. E nós pedimos, venha a nós o vosso reino. Então eu queria te dizer que o reino de Deus, ele vem até nós, sim, porque nós pedimos e nós rezamos por isso. E ele vem também através do nosso trabalho. É através do trabalho que o reino de Deus se faz presente em nosso meio. E aí ele diz e traz uma palavra que eu acho incrível e finalizo a minha participação aqui hoje. Ele diz que nós devemos ser contemplativos. Talvez seja a resposta, uma conclusão do know-how que o Carlos trouxe pra gente. Como fazer? É ter essa consciência e ser contemplativo. Como assim contemplativo? Contemplativo é a palavra que designava, e parece que é óbvio, né? É como se fosse o know-how que o Rodrigo não sabia, mas é com o templo ativo. É você estar com o templo ativo, e nós somos templos do Espírito Santo. Então, ser contemplativo é aquele que se dedica à atividade do templo. E o que se faz no templo? Orações e sacrifícios. No templo, antigamente, no povo judeu, né, eram orações e sacrifícios que se faziam no templo. Nosso trabalho também é este lugar onde nós, quando estamos contemplativos, nós fazemos orações e sacrifícios. Isso é incrível, e eu espero que possa te ajudar daqui para frente no exercício da sua profissão, do seu trabalho, das suas atividades, seja em casa, ou seja em uma empresa, ou seja num órgão público. É isso aí. Então é isso, obrigado. Tchau, tchau, até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, fiquem com Deus. Até mais, um abraço, pessoal.